como o Espírito Santo inspirou a profecia e revela o Messias na comunidade. Sejam todos bem-vindos ao Projeto Pneuma. Sou o professor Bruno Albuquerque, doutor em teologia, e este é o 6º episódio da série O Espírito Santo no Evangelho segundo Marcos. Neste episódio, quero tratar sobre o tema Espírito, Escritura e o Messias. Este episódio se baseia no capítulo 12 de Marcos, a partir do versículo 35. Estamos aqui já nas cenas finais, na segunda parte do Evangelho segundo Marcos. Neste texto, lemos uma das polêmicas, uma das questões que Jesus se envolve com os escribas, com os doutores da lei, com os grandes mestres ou rabinos judeus muito presentes ali nas regiões de Jerusalém. O texto diz o seguinte: quando ensinava no templo, Jesus tomou a palavra e disse: como dizem os letrados ou escribas que o Messias é filho de Davi? Se o próprio Davi disse, inspirado pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos estrado de teus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Como pode ser filho dele? A numerosa multidão o escutava com prazer. Esse texto, embora seja curto, traz algumas questões e consequências para a pneumatologia de Marcos, aqui praticamente decisivas, uma vez que já estamos na reta final da sua narrativa. Lembre-se que o texto de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos e pode ser dividido basicamente em 2 grandes partes. A primeira parte do Evangelho de Marcos começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 10. Os 10 primeiros capítulos tratam do ministério de Jesus a partir da perspectiva geográfica e histórica da Galileia. Marcos, a partir do capítulo 11 até o 16, até as cenas finais da ressurreição e das aparições, lemos nesse trecho Jesus em Jerusalém e o desfecho do seu ministério terreno. Então, Marcos trata o ministério de Jesus em 2 blocos narrativos maiores. Do capítulo 1 até o capítulo 10, a primeira parte, situada na Galileia, e do capítulo 11 até o 16, a segunda parte, situada desde o olhar de Jerusalém. Nessa segunda parte, chama a atenção, do capítulo 11 ao 16, chama a atenção a intensidade ou intensificação dos conflitos teológicos entre Jesus e os escribas, fariseus, saduceus e os grandes partidos no judaísmo oficial em Jerusalém. Embora o judaísmo fosse uma religião muito fragmentada, havia grupos hegemônicos, grupos ligados ao templo e aos sacerdotes e que detinham um certo prestígio na capital religiosa daquele tempo, que é a cidade de Jerusalém, ainda com aquele glorioso segundo templo, aquele templo construído após o exílio babilônico, ali pelo período persa, e que os judeus do tempo de Jesus ainda desfrutavam. Nesse momento do ministério de Jesus, que é um momento decisivo, quando ele entra em Jerusalém e tem o contato com os habitantes da região, Jesus tem alguns momentos de conflitos de ordem mais teológica ou discussões em torno de trechos da Escritura, no caso, a Bíblia hebraica. Por exemplo, no capítulo 11, quando retornamos um pouquinho aqui ao início da segunda parte de Marcos, capítulo 11, versículo 17, Jesus cita trechos de Isaías e Jeremias para defender a honra do templo. Quando, por exemplo, nesse texto, ele diz: minha casa será chamada a casa de oração para todos os povos,
mas vós a transformastes em covil de ladrões. Combinando aqui uma passagem de Isaías e uma outra passagem de Jeremias. Jesus aqui incorporando a verve profética para defender os interesses de Deus e do seu templo. Em Marcos capítulo 12, versículos 1 a 12, Jesus cita a parábola da vinha, a parábola que é mencionada no 5º capítulo de Isaías, Isaías capítulo 5. Jesus então retoma esta parábola de Isaías para mostrar um final diferente lá do profeta, um final em que as coisas podem se desenvolver dentro de um final feliz, ou um final mais bem ajustado do que as palavras de juízo lá do profeta antigamente. Então, é muito interessante notarmos como Jesus retoma determinadas passagens da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, para apresentar algumas propostas de releitura para a comunidade de Marcos, que redigiu esse texto, que é interlocutora dessas passagens, como também relendo os fatos, relendo os diálogos, relendo as cenas que fizeram parte da trajetória final de Jesus ali em Jerusalém. Em Marcos 12, 19, nós vemos também uma polêmica entre Jesus de Nazaré e os saduceus, em torno tanto de uma questão de Deuteronômio 25, a respeito daquela lei que obrigava as viúvas a se casarem com o irmão do falecido para suscitar descendência, etc. Mas esse texto de Marcos 12, versículo 19, também trata sobre a questão da ressurreição, que era uma crença, e até hoje ainda é no campo religioso, uma crença um tanto polemizada e discutida nos mais diversos círculos de debate. Por fim, nós temos aqui Marcos 12, 26, em que é mencionado o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como na revelação no livro de Êxodo, e Marcos 12, 29 a 31, que trata do Shema Israel, famoso credo em que Israel professa a sua fé no único Senhor, bem como também as passagens de Levítico que tratam desse tema. Então estava faltando talvez aqui um salmo nessa sequência de leituras e releituras teológicas da Bíblia hebraica. Aqui nós mencionamos a Torá e mencionamos profetas durante o capítulo 11 e 12 de Marcos. Aqui chegamos no Salmo, o Salmo 110. Nessa passagem que Jesus menciona o rei Davi, nós estamos falando do Salmo 110, que é considerado pela tradição judaica, pela tradição rabínica, um provável salmo messiânico. E este salmo messiânico, a comunidade de Marcos, o livro de Marcos, retoma e coloca nos lábios de Jesus sob uma nova perspectiva, que é a perspectiva da expectativa e do cumprimento. Embora a comunidade judaica mais tradicional ou dita ortodoxa ainda esteja aguardando o Messias, a comunidade de Marcos já atestava que este Messias já veio, é Jesus de Nazaré. Então, a comunidade de Marcos interpreta o Salmo como quem fala de Jesus, como sendo o verdadeiro Messias, aquele que é digno do título Filho de Davi. No hebraico Adonai, que significa Senhor, o meu Senhor, nós temos o grego Kyrios, a tradução grega dos textos hebraicos que falam de Deus como Senhor. Geralmente em grego era chamado, a titulação para o Criador era colocada sob a forma grega de Kyrios, a expressão grega Kyrios, que se traduz em língua portuguesa como Senhor. E aqui, evidentemente, Marcos menciona o Salmo 110 a partir da Septuaginta, a partir da tradução grega. Ele não utilizou
o hebraico, o texto hebraico, para citar, para mencionar aqui o Salmo 110. Este salmo é mencionado a partir da tradução da Septuaginta. E como Jesus interpreta essa questão? Como Jesus interpreta esse texto? Ele disse que Davi falou, proferiu este salmo. Então, primeiramente, Jesus reconhece a autoria davídica deste salmo. A comunidade de Marcos atesta textualmente isso, mostrando que Jesus reconhecia a autoria davídica deste salmo. E além disso, que não é o mais importante, é o fato de que Davi proferiu o salmo no Espírito. E é interessante que a minha tradução fala inspirado, só que no grego não tem a palavra inspirado. Existe simplesmente a expressão en pneumati to hagio, quer dizer, no ou em Espírito o Santo. Em Espírito Santo. Traduzindo, no Espírito Santo. Davi proferiu o seu salmo messiânico no Espírito Santo. É a mesma expressão, exatamente a mesma expressão grega que Paulo utilizou, talvez alguns anos antes, lá em 1 Coríntios 12, versículo 3. Paulo também menciona no grego dessa forma: en pneumati to hagio. Então, em Espírito Santo. E que texto é esse? 1 Coríntios 12, versículo 3, um texto muito conhecido, que inclusive faço algumas reflexões sobre esse texto aqui no meu livro, Quando o Espírito Age em Silêncio. Neste livro, nesta obra pneumatológica, eu abordo aqui em um dos capítulos algumas reflexões sobre esse texto do apóstolo Paulo, de 1 aos Coríntios 12, versículo 3. Nesse texto, Paulo afirma o seguinte para a comunidade de Corinto: por isso vos faço saber que ninguém, pelo Espírito de Deus, ou movido pelo Espírito de Deus, pode dizer: maldito seja Jesus, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Senhor Jesus se não é pelo Espírito Santo. E aqui, mais uma vez, Paulo usa essa expressão, en pneumati, ou seja, em Espírito. Somente em Espírito, ou sob o poder do Espírito, alguém é capaz de reconhecer Jesus como Senhor ou como Messias. Então, deste texto de Marcos, voltando, Jesus nos deixa pelo menos 3 reflexões conclusivas deste episódio. A primeira reflexão é que o mesmo Espírito que inspirou Davi, ou que moveu Davi, que colocou palavras para Davi pronunciar, não de maneira mecânica, ou como se fosse um ditado, mas que autorizou Davi a falar dessa forma, este mesmo Espírito também estava sobre Jesus Cristo, confirma e ratifica a missão de Jesus na terra, como também está sobre a comunidade que reconhece a Cristo como Senhor. Esta é a primeira consequência. A segunda consequência afirma que a continuidade entre a antiga aliança e a nova aliança é tanto cristológica quanto pneumatológica, porque só afirmamos que Jesus é o Cristo por obra do Espírito Santo. Portanto, não existe cristologia e nem mesmo teologia que não seja pneumatológica. Todo discurso sobre Cristo é um discurso no Espírito, a partir do Espírito, na medida em que somente o Espírito pode revelar quem de fato é Jesus. Portanto, a continuidade entre os dois testamentos só pode ser compreendida não tanto pela história ou pela exegese puramente científica. Ela só pode ser compreendida como uma questão de fé que passa pela cristologia e, consequentemente, pela pneumatologia. E a terceira consequência que extraímos dessa passagem é que no Espírito e somente nele, a comunidade de fé mantém o projeto de Jesus, o reino de Deus, que é o serviço, o amor e a comunhão para todas as pessoas. Apenas no Espírito Santo podemos reconhecer que Jesus é o Messias,
como também realizar a missão do jeito que ele quis e do jeito que ele nos ensinou. Muito bem, este foi o 6º episódio, a minha 6ª reflexão sobre o Espírito Santo no Evangelho segundo Marcos, e um dos textos que poderiam nos ajudar a continuar esta reflexão messiânica, cristológica, pneumatológica, seria o livro do José Luis Sicre, grande biblista espanhol, ligado à tradição católica, que publicou há algumas décadas atrás esse texto que, para mim, ainda é um clássico, de Davi ao Messias. Textos básicos da esperança messiânica, aqui pela editora Vozes. Para mim, é um clássico das concepções da exegese que busca ligações entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Esse texto aqui é formidável, muita exegese, muitos bons comentários do autor. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, aproveite para se inscrever no nosso canal, fica aqui o nosso convite. Se você tem alguma dúvida sobre alguns dos pontos que nós trabalhamos, que eu pude refletir e compartilhar com vocês aqui neste episódio, a oportunidade é essa, deixe aí nos comentários. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no meu canal no YouTube. Fique à vontade para compartilhar, para comentar, para curtir, para ativar as notificações e receber as novidades do nosso canal aí. Muito obrigado e até o próximo episódio. Estamos chegando na reta final da nossa série sobre o Evangelho de Marcos. Um abraço e até lá.